Muito interessante você falar, porque enquanto você estava contando aqui, eu estava pensando que você, iniciando ali na logística, já tinha uma experiência. De repente, você já estava numa posição ali de auxiliar, de repente até assistente, né? Então, com base nisso, inclusive você já tinha um salário ali que não era, né, de se jogar fora para trocar, assim, para começar. Conta para mim, né, e até para os nossos jovens que estão assistindo, né, como que foi abrir mão disso, né? Porque aí você começa como estagiário e a gente sabe que a realidade, né, do salário ali do estagiário... Ainda mais naquela época, né? Porque hoje, ainda a Bolsa Auxílio de hoje é muito mais atrativa do que lá atrás, em 2012. Sim. Né? Então, as coisas, elas mudaram muito, né, de 2012 para cá. E naquela época, eu sempre falo que eu dei 2 passos para trás para hoje eu dar vários para frente. Né? Perfeito. Então, eu tava no hospital, como eu falei, né? Então, eu saí de um salário bom, eu trabalhava 6 horas só por dia lá. Então, assim, eu tinha ali muitos privilégios, né? De estar ali no centro cirúrgico, de estar ali do lado de médicos, né? Passava em médicos ali que eu não precisava nem de plano de saúde. e aí, saí, né? Ganhava razoavelmente bem para aquela época. E aí eu falei, não é o que eu quero. E já que para entrar no RH eu preciso ter um conhecimento de dentro, então eu vou dar 2 passos aqui para trás, mas eu sei que vai me trazer um resultado melhor lá na frente. Eu morava com os meus pais, não era, né? Não morava fora, então era mais fácil fazer essa transição naquele momento, né? E aí decidi, né, dar 2 passos para trás para ser estagiária novamente, né? Para começar ali do zero e até para entender se era realmente isso que eu queria, porque uma coisa na faculdade ou no curso a gente ter ali uma noção, né, e a gente ter muito floreado até, né, tipo, nossa, você encontra candidatos ali na esquina, você posta uma vaga ali, ó, tem 20 e a gente sabe que na realidade não é assim. Você trouxe uma temática interessante, porque a gente está num país, né, que infelizmente o índice de desemprego é muito alto, né? E eu não sei com você, mas quando eu recebo uma demanda, eu já recebo ela com essa fala, mas tem muita gente desempregada, né? Então eu acredito que vocês não vão ter dificuldade de encontrar um candidato. Como tem sido para você, né, já inserida no contexto do RH, conseguir, né, dar conta da demanda, né, proposta pelo gestor, né, você dedicada lá, você está dentro da empresa, né, a gente aqui está numa consultoria, então, de repente, a dinâmica é um pouquinho diferente, né, mas como que tem sido ali para você, quando você recebe ali a demanda, né, da operação, né, a necessidade de fechar uma vaga, diante desse cenário aí, né, que a gente tem, de muita gente desempregada e a atual realidade do mercado e até do candidato também, porque o mercado ele mudou bastante, né, com a pandemia. Eu percebi isso, não sei como que é a tua visão. Queria que você falasse um pouquinho. Olha, eu acho que é desafiador para ambos os lados, né, para o candidato que busca freneticamente uma vaga e para a empresa que tem prazos para você contratar, né, tem o deadline ali para você colocar a pessoa para dentro, mas também a gente não pode colocar qualquer pessoa, porque isso gera custos futuros, né, se eu colocar uma pessoa que não vai ficar 3 meses, que não vai, né, criar uma carreira dentro da empresa, isso é um retrabalho, né, então assim, o RH ele tem hoje uma dificuldade de encontrar as pessoas certas no lugar certo, né, e no tempo correto. Então, esse é o nosso desafio e eu acho que isso que traz até um pouco de graça pro nosso... Não fica aquela coisa monótona, né? A gente acaba, tipo assim, vamos procurar, vamos ver 500 currículos, mas a gente vai achar uma pessoa boa, uma pessoa legal, que dê match ali com a cultura da empresa, né? Porque hoje não é só, eu quero só ganhar o meu salário. Hoje os candidatos, eles escolhem as empresas também. É uma empresa que vai me dar saúde mental? Que eu vou ter uma flexibilidade, né? A pandemia, ela trouxe muitas coisas desafiadoras, né? Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que caso não tivesse a pandemia, estaria fazendo uma faculdade. Teve muito online, né? Que a gente sabe que aprende Entrou muito. a modalidade, né? Entrou a modalidade online, então assim, aprendo muito online, mas tem pessoas que aprendem melhor ali no dia a dia,
né? Eu sou uma pessoa que eu preciso do presencial. Eu ainda sou da moda antiga, né? Fiz as minhas pós online ali, mas se pudesse fazer um presencial, é que hoje com o nosso correria assim do dia a dia, do cotidiano, é muito mais difícil, né? Mas se eu tivesse a oportunidade ali de fazer o presencial, eu faria, né? Até por conta da conexão, né? Eu acho que a gente que é do desenvolvimento humano, né? Do DHO, eu acho que a gente tem essa necessidade de se conectar às pessoas, né? Exatamente. Do toque, do calor humano, da troca, né? Do ao vivo, né? Do ao vivo. Acho que é essa a questão, né? Exatamente. Que leva a gente a acabar escolhendo ali a modalidade mais presencial, né? E aí a gente se depara, Tamires, e eu acredito que de repente você, lá na sua trajetória aí, né, de vários setores, de vários segmentos, né, e eu acredito que de repente você encontre ou tenha encontrado diferenças, não sei. Muitas. Eu tô vivendo atualmente uma diferença muito grande na minha carreira, né, e passei pela siderurgia, né, que foi o comecinho ali da carreira, trabalhei com grãos, né, empresa de grãos, então também já foi um novo mundo, né, que eu conheci, mundo de ógimo, mundo de pessoas mais operacionais, né, de como tratá-los, de como desenvolvê-los. E muda bastante, assim, você pegando lá o contexto da siderurgia, né, que é específico, né? Sim. Tá ali dentro do polo industrial, né? Então tem uma característica muito peculiar. Eu vim de lá também, né? Do polo industrial, e eu digo assim que parecia ser um mundo distinto. Paralelo, né? Do lado de cá tinha outra vivência, exatamente. Tinha outra história, né? Para você também, você ficou com essa sensação quando você entrou, né, na siderurgia e saiu? Nossa, muito. E eu falo que todos os segmentos, eles têm a sua particularidade e a gente só enxerga quando a gente tá lá dentro. De fora, a gente nem imagina. Né? O grãos foi desafiador por conta dessa parte mais operacional. Então, assim, de ógimo, de ferrovia, que eu nunca tinha nem tido contato, né? E dali eu já fui também para outro segmento, que foi de inspeção de qualidade. E aí eu falei assim, gente, nunca entrei no laboratório, mas vamos contratar um analista químico, né? E aí a gente tem que estudar o porquê. Por que a gente tem que estudar? Porque a gente quer contratar as pessoas certas, mas se eu não sei qual que é a atividade da empresa, e se eu não estou por dentro do que está acontecendo e de o que aquela função faz, né? Eu não vou conseguir, né, contratar a pessoa certa que tem as habilidades que a empresa precisa. Né? Então, assim, entrei no mundo ali da qualidade, né, de inspeção, né, conheci muito sobre a área química, né, e também foi um aprendizado enorme, fiquei 7 anos quase lá. Bom tempo, hein? E aí de lá eu já pulei pro Porto. Aí eu falei, gente, tô pulando muito, né? E deixa eu só entender junto com os jovens aí que estão, né, assistindo a gente, que a gente acaba percebendo que a gente é uma referência, Sim. Né? As nossas gravações, elas têm por esse objetivo, né? A gente levar, além da oportunidade de emprego, a gente levar orientação para o nosso candidato, né? Como que foi? Você que escolhia as áreas ou as áreas te escolhiam, né? Você falava, não, eu quero trabalhar nessa empresa, e aí você estudava ela e entregava o currículo, ou a oportunidade batia na sua porta e você abraçava? Como que foi? No meu caso, a oportunidade bateu na minha porta, e muitas das vezes eu só ia conhecer a empresa na entrevista. Né, eu ia pesquisar, entender o negócio da empresa, né, e nunca fui uma pessoa que falei assim, meu sonho é trabalhar nesta área, então vou buscar, né, deveria ser assim, mas sempre acabei, né, o que a gente de RH orienta os candidatos, deveria ser né? assim, e eu acho que é o mais razoável, tipo assim, o mais racional a fazer exatamente isso, é você pesquisar e você correr atrás do que você quer. Meu sonho é trabalhar na indústria, então vamos estudar a indústria e vamos entender o que esse mercado precisa. Se precisa de um curso específico, ou se ele precisa ali de uma formação diferente. Então, assim, correr atrás em busca dos seus objetivos. Né? Eu sempre procuro, né, ensinar isso para os jovens, mas comigo, né, no decorrer ali da minha carreira, não foi assim que aconteceu. As empresas me procuravam, né, e aí
eu analisava, via se fazia sentido, né? E quando fez sentido, eu mudava, eu migrava de área, e foi o que aconteceu recentemente, que eu saí do porto para ir para offshore. Né? Então, é uma área completamente diferente. Estou aprendendo bastante coisa e entrando nesse mundo que outrora era desconhecido e muito pouco falado aqui no estado de São Paulo. Conta pra gente aí, como que é esse mundo? Quais são os desafios, né, que você tem passado? Porque ele é bem específico, até onde eu tenho de entendimento, um segmento atípico, vamos Sim. colocar assim, eu posso usar essa palavra, né? E como que tem sido para você, né? O que tem te demandado? De repente a gente tem pessoas aí, né, que tá passando pelos mesmos perrengues, né, que você. Como eu falei, né, é um segmento pouco falado aqui no estado de São Paulo, né? Ele é muito forte no Rio de Janeiro, né? Então, sim, é um segmento que já acontece, né? E muito organicamente lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo está crescendo, está começando, né? E hoje o maior desafio, né, que a gente tem é achar profissionais. Porque por eles não conhecerem, né, o offshore, é difícil falar, você vai ficar 14 dias embarcado sem ver a sua família. Né? Você vai ficar 14 dias sem ver o seu esposo, sua esposa, seu filho. Você acha que a cultura aqui da Baixada dos Caiçaras interfere? Porque é uma cultura mais Sim. praiana, né? Mas eu gosto mais de uma vida mais leve, né? Eu acho que interfere muito, né? E hoje o desafio tem sido achar profissionais qualificados, né? Tá. Porque a demanda offshore, ela tem uma qualificação específica. E que, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, por não ser uma cultura, né, é um desafio a gente achar pessoas qualificadas. E hoje, assim, quais são as áreas que você tem demandado, assim, e você pode abrir quais são as especificidades, o que o mercado, né, tá necessitando, até pra gente aproveitar aí, de repente, né, a gente alcança aí essa galera que tá quietinha, de repente, fala, aqui não tem mercado, nem entrego o currículo, né? Exato. Olha, mão de obra técnica, né, então, a empresa que eu trabalho, ela é de manutenção das plataformas, né, então, toda a parte técnica ali de manutenção interna, caldeireiros, pintores industriais, né, montador de andame, todas essas áreas técnicas que exigem, né, uma formação anterior, né, demanda muito pra gente. Então, não só a parte de formação das profissões, mas assim, ter as formações de offshore. Né? Então, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, por não ser tão conhecido, existe um treinamento que não tem no estado de São Paulo, que eu tenho que levar a pessoa para o Rio de Janeiro para treinar. Uau! E é o treinamento obrigatório para você embarcar, né? Que é a sobrevivência ali, caso aconteça alguma intercorrência com o helicóptero. Porque para chegar na plataforma a gente vai de helicóptero. Uau, garota! Né? Que coisa Como mais eu falei, chique. é um outro mundo, é um outro cenário do que a gente não está acostumado realmente. Né? Então, é um treinamento obrigatório e que no estado de São Paulo não existe. Né? Então, a empresa tem que deslocar a galera até o Rio de Janeiro para treinar. Uau! E os outros treinamentos já tem aqui, né, em Santos, né, no estado de São Paulo, mas esse específico ainda não tem. Então, assim, eu acho que o offshore, ele tá crescendo, né, e acredito que em curto prazo vai demandar muito emprego, vai gerar muito emprego, mas ao mesmo tempo nós precisamos receber o offshore com uma estrutura melhor. Né, estar preparado para essa demanda. Hoje a gente não está preparado para essa demanda no estado de São Paulo. Uau, e tá demandando já tá aí, né? Já está aqui, né? A gente tem descoberto aí novos poços de perfuração, né? Em águas cada vez mais profundas, né? Estamos indo, né? E precisamos de mão de obra. Vamos, gente. Bora. E o que de repente precisa, assim? Vamos pensar, você consegue, você inserida lá nesse contexto, você consegue perceber um espaço de tempo, assim? Porque de repente tem jovens aí fazendo caldeiraria, né? No Senai, né? Não, eu já fui nos todos os Senais, né? Daqui da Baixada Santista, inclusive do interior de São Paulo também. Né, buscando esses jovens, esses novos profissionais que estão se formando, né, e assim, é trazer mesmo a cultura offshore, né, Legal. então a minha demanda hoje é exatamente essa, é a gente fazer palestras, é a gente
ir, né, realmente nos jovens ou na cadeia mais especializada mesmo e apresentar o offshore. Falar, olha, estamos chegando, estamos entrando aqui no estado de São Paulo. O offshore, ele funciona assim, porque eu, antes de entrar, não sabia como é que funcionava. Sim. Né? Então, os jovens, de repente, têm um desconhecimento também, né? Exatamente. Porque se não é mercado da região, a gente não consegue alcançar mesmo, né? Então, de repente, fazer esse trabalho de conscientização, né? De que é uma área promissora. Sim, né? é uma área para você fazer uma carreira.